Primeiro, em nome da nossa federação, querida ministra Marina, eu queria pedir desculpas pelo que a senhora precisou vir aqui e agradecer seu trabalho e sua serenidade diante do horror que a gente viu aqui, diante do que a senhora também viveu lá no Senado. E definitivamente, colegas, não está sendo julgada aqui a atuação de uma ministra. O que está em julgamento é qual é o projeto de Brasil que nós vamos escolher. Se é um país que tem futuro ou se é um país que está entregue às chamas da destruição, do atraso, do retrocesso. Eu vejo aqui parlamentares da extrema-direita sendo desrespeitosos, tentando desqualificar a ministra Marina. E o que os move? Definitivamente não é a preocupação com o Brasil e com os brasileiros, mas é o ódio. O ódio a tudo que representa a justiça social, ambiental. O ódio à natureza, aos povos tradicionais, ao povo. Marina, a senhora não é só uma ministra para nós. A senhora é símbolo da resistência, uma mulher preta, amazônica, seringueira, que não se dobrou aos grileiros, não se dobrou àqueles que envenenam nossas terras, nossos alimentos, que não se dobrou aos vendilhões da pátria, muitos com representantes aqui. E temos que repetir o tempo todo os números e os dados. É repetir. A repetição, quem sabe, vai entrar na cabeça de alguns dos senhores aqui. Quando a ministra Marina entra, o desmatamento cai. Quando o ministro Salles aqui estava, neste cargo, a gente via o ouro ilegal correr solto e recordes de desmatamento no Brasil. A ministra planta floresta. O ministro Salles plantava garimpo, conflito, devastação. E eu preciso aqui falar dos dados desse ministério. Vamos à redução do desmatamento. Eu estou falando de ciência, de estatísticas, de indicadores. Queda de 46% do desmatamento na Amazônia Legal e de 32% no desmatamento do Brasil todo. A instituição, finalmente, de um plano de combate ao desmatamento. O que era feito no governo anterior? Aumento recorde, desmatamento, como eu falei, desmonte da fiscalização, incentivo à grilagem. Vamos falar do Fundo Amazônia? Foi reativado, finalmente, o Fundo Amazônia. A gente recuperou uma credibilidade internacional com investimento de mais de 1 bilhão em projetos para defender a natureza e os nossos povos. No governo anterior, foi a paralisação do fundo, porque não iam investir num governo negacionista. Vamos falar de política de conservação? Criadas e ampliadas mais de 9 unidades de conservação. A gente retomou a Conferência de Meio Ambiente, finalmente. E o que aconteceu no governo dos senhores? Desmonte dos conselhos, dos órgãos de participação social. Vamos falar de mudanças climáticas, que os senhores nem acreditam que existe. A gente hoje já fala em colapso climático. Não há planeta B. E aí não vai ter agronegócio que sobreviva. Inclusive, parte do agronegócio já compreendeu isso e está adotando medidas de proteção ambiental, políticas relativas a mudanças climáticas, lançamento do Plano Nacional de Adaptação de Mudanças Climáticas, criação da Procuradoria Nacional do Clima. Enquanto o governo dos senhores, a gente viu o negacionismo correr solto, a minimização do debate climático e as consequências a gente vê. Imagina-se, nesse momento dramático, onde os eventos extremos são cada vez mais frequentes e intensos, a gente tivesse sido governado por Bolsonaro e com ministros como Salles. Rio Grande do Sul, infelizmente, não é mais uma exceção. As ondas de calor nos grandes centros urbanos, nas cidades, não são mais exceção. Ainda bem que nós temos a senhora, ministra Marina. Vamos falar de incêndios e crimes ambientais? A gente tem um combate articulado com vários órgãos do governo, coordenado pela ministra Marina, de enfrentar os incêndios criminosos. Diferentemente do governo anterior, que queria passar a boiada, inclusive durante a pandemia, com relatos de facilitação de crime ambiental. E eu podia ficar aqui seguindo, falando da cooperação internacional, do reconhecimento internacional, da postura pública da ministra Marina e do ministro anterior. E eu queria dizer, nesse 1 minuto que me resta, que nós vamos repetir
o quanto for necessário tudo que esse ministério fez, ministra Marina. Porque nós temos compromisso com a senhora e com a sua história e com o trabalho de toda a equipe do ministério. Mas não é por isso. É porque nós temos compromisso com o povo brasileiro. Quando a gente cuida da floresta, dos rios, do mar, dos nossos biomas, a gente cuida do povo brasileiro. Porque não há planeta B. A gente não aceita mais que passe a boiada. E o povo brasileiro está vendo isso. Tanto está vendo isso, porque, lamentavelmente, está olhando para esse Congresso, entendendo que esse Congresso, a maioria dele, que defende os 1%, que não acredita em mudanças climáticas, está contra o povo brasileiro. Mas nós estamos ao lado do povo brasileiro, e é por isso que estamos ao seu lado, e é por isso que agradecemos, ministra Marina, todo o trabalho que a senhora, ao longo da sua vida, mas nesse momento tão difícil do Brasil, do mundo, de colapso climático, de guerra, o trabalho que a senhora entrega para o Brasil.